invariavelmente na nossa vida a gente acaba encontrando esse tipo de homem. Que tipo de homem? O homem bonzinho. É dele que eu tô falando. Que maravilha. Aquele sujeito que é extremamente adequado. Aquele sujeito que não incomoda ninguém. Ele só vem para somar. Os atos dele são plácidos. Ele consegue ser compreensivo. Ele consegue dar dicas muito boas. Ele está lá para te ajudar na sua mudança. Esse é um homem bonzinho. E que invariavelmente, se esse é o seu caso, meu querido amigo, se você é um homem bonzinho, invariavelmente as mulheres em que você está tentando se aproximar, ou elas vão te chamar de querida, ou pior, elas vão te chamar de fofo. É isso, entende? É isso que acontece com o homem bonzinho. Eu tenho uma teoria, o homem bonzinho só se ferra. Em relacionamento amoroso, o homem bonzinho só se ferra. O malandro se dá bem. O homem bonzinho só se ferra. Mas enfim, não vou falar sobre relacionamento aqui, porque enfim, esse assunto aí tem muitos desdobramentos. Eu quero falar sobre essa questão do homem bonzinho, essa dificuldade que tem. Como eu já disse num vídeo aqui recentemente, né, a neurose da bondade, eu falei que, enfim, o mundo é cheio de malícia, então você vai pro lado oposto. Eu acho que o homem bonzinho é a mesma coisa. O mundo tá aqui perdido, o que eu vou fazer? Eu vou para o outro lado. E quando vai para o outro lado, o que acontece é o quê? O homem bonzinho não é aquele que fica neurótico, tá bom? Não é o que fica neurótico. O homem bonzinho é aquele que sabe lidar com esse lado da bondade. Porém, ele é um cara extremamente superficial. E eu posso provar. Por que ele é extremamente superficial? Porque o bonzinho se configura como aquele sujeito que não se coloca em risco. O que ele faz? Ele mede com muita clareza qual é a melhor postura para eu tomar, para eu não ter nenhum tipo de enfrentamento com ninguém. Ou seja, o homem bonzinho ele é inofensivo. Inofensivo, inclusive, para si mesmo. Tá? Mas já chega lá. Primeiro, inofensivo socialmente. Em que sentido? Primeiro, na postura dele, essa presença que ele tem, porque ele é bonzinho, porque ele é fofo. Você lembra disso? Ele é fofinho. Então, nessa postura que ele tem, e ele é super compreensível. Só que essa compreensão, você percebe que tem um quê de despersonificação. Você percebe que é uma compreensão pró forma. É uma dedicação pró forma. O que eu quero dizer com pró forma, se você não entende? É uma dedicação assim de manual, entendeu? Ele está seguindo a regrinha bonitinho, seguindo a regrinha bonitinho. É tipo aquele recém-convertido. Você já deve ter visto isso, né? Aquele recém-convertido, que é super piedoso, que vai na missa, que reza o terço, não tem sofrimento, não tem dor. Não tem, entende? Uma agressividade, não tem uma violência consigo. Não tem isso. O cara não tem drama. Drama de verdade, drama real, tensão interna, crise existencial, treta. Não tem essas coisas. Ele está sempre bonzinho. Por quê? Porque o bonzinho, ao entrar nesse tipo de dinâmica, ele cumpre isso da boca para fora. Ele se adequa. É um sujeito que tem uma habilidade, uma plasticidade em se adequar. E aí o que acontece? Ele vai fazer tudo direito. Por que ele não gera a neurose da bondade? Porque ele tem inteligência suficiente para perceber que isso não pode se levar a sério demais. Porque esse é o problema da neurose da bondade que eu falei anteriormente. O cara vai ficando rígido, fica neurótico. O bonzinho nunca fica rígido, você já percebeu? O bonzinho nunca é rígido. Ele sempre tem uma tranquilidade, ele sempre tem um movimento. Então você começa a perceber que essa postura que ele tem parece que é uma postura muito fácil de ser assumida. É uma postura que sai simples. É tipo aquele cara que tá, já que eu tô falando de igreja, aquele cara convertido e assim, eu vivo a castidade com tranquilidade. Porra, meu amigo tá fazendo errado essa porra, cara. Não dá, tem que ter uma atenção, tem que ter um negócio, tem que ter algo que puxa. Então o bonzinho, nesse sentido, ele acaba fazendo muito mais um papel do que sendo uma pessoa. Normalmente a pessoa que é bonzinha, ela ouve muitos outros e bota pouca sua opinião. Muito pouco. Ele não se posiciona na vida de verdade. Ele espera o outro se movimentar, se adequa ao outro ou nega o outro com classe. E muitas vezes o cara bonzinho, o que é muito comum de a gente ouvir, tem gente que tem medo dos bonzinhos. O cara bonzinho, ele acaba sendo uma pessoa que, de forma muito sutil, vai conduzindo as pessoas para chegar onde ele quer. Então, ou seja, essa bondade dele não é uma bondade de fato.
É só uma bondadezinha. Porque o homem bom de verdade, o homem bom ele tem uma tensão. O homem bom internamente é complicado, é complexo. Tem algo que ele quer fazer, mas tem algo que impede ele. Ele quer ser melhor, mas ele fica puto. Ele chega e fala, cara, não consigo fazer isso. O homem bom tem isso dentro de si. O homem bom é aquele que percebe que para ser bom, você vai ter que ser violento. Primeiramente com você. É por isso que, como eu falei anteriormente, o bonzinho ele faz um papel para si mesmo. Falta muita sinceridade interior. Por quê? Porque o papel dele traz benefícios para ele. Traz muito benefício para ele. Porque o bonzinho, ele tá sempre, ele é muito sociável. Ou se ele não é sociável, ele é meio coitadinho. As pessoas olham para ele com complacência. Ô, meu fulano, ai, fulano é tão bom, né? Só que sabe aquela frase, o bom é inimigo do ótimo? Você já ouviu essa frase? É claro. Então, esta bondade do bonzinho faz com que ele nunca chegue em algo que seja ótimo. Ele nunca incomoda ninguém, mas ele também nunca se destaca. É como se fosse uma competição, o sujeito que sempre chega em sexto. Quantas vezes você já não assistiu uma Fórmula 1, né? Eu já assisti várias vezes Fórmula 1, que sempre tem a galera do pelotão do meio ali. O que essas pessoas fazem? Eu não sei. Por quê? Porque você nem lembra o nome delas. Passa desapercebido no quesito pessoal. E ele vai tentar ganhar, então, no quesito o quê? Frequência, acerto, presença. Então ele não tem um carisma. Ele tem simplesmente uma postura que faz com que, politicamente, na maior parte das vezes, ele acabe conquistando as pessoas e encontrando um certo lugar. É aquele sujeito que nunca vai procurar exatamente aquilo que ele quer. Ele vai procurar um ambiente que ele possa se adequar e que tenha mais vantagens para ele mesmo. Por isso que o bonzinho ele não tem dificuldade em se sacrificar. Se sacrificar de verdade. Porque o bonzinho ele vai muito na base do custo-benefício. Ah, eu não sei se isso está valendo a pena para mim. Ah, eu tentei conversar com fulano, mas sabe como é que é? Fulano é muito complicado. Ah, eu não gosto muito desse negócio de sair do prumo. Eu não gosto muito, sabe? Quando a coisa começa a ficar uma gritaria assim, eu saio de perto. Você entende que quando você vê um homem desse, ok, tem gritaria que a gente sai de perto. Mas tem alguma gritaria, meu amigo, que quem começou foi você. Tem que ter uma treta que você tenha formado aí, entende? Porque no final das contas é uma baita de uma mentira para si mesmo. É uma baita de uma mentira. É o sujeito que compra flores de plástico para agradar os outros, mas nessa terra que tá essas flores de plástico tá cheio do quê? Tá com uma cobra ali escondida, tá cheio de bicho, tá cheio de formiga, ou seja, não é uma terra que frutificaria essas flores, porque essas flores não são sinceras, porque esse arranjo não é sincero, essa árvore não nasce, esses frutos não aparecem. Por quê? Porque esses frutos são resultado de uma farsa. É resultado de uma farsa. E o que acontece é que com o passar do tempo, o bonzinho não consegue se deixar ser bonzinho. O bonzinho não consegue fazer isso e ele corre o risco de cair na neurose da bondade. Mas se ele consegue conquistar isso, o que vai acontecer? Com o tempo, ele vai sendo colocado em um local e ele vai sendo esquecido lá, porque ele não se destaca. Você já deve ter convivido com pessoas bonzinhas. É difícil, inclusive, de você saber o que elas pensam sobre algum assunto. Elas não têm passado, essas pessoas. Elas não têm nada que modifique interiormente. Isso é o que? Esta tensão interna é a tensão da bondade. A bondade, quando você busca ela, aí é difícil. Porque aí você entra na batalha de verdade. O bonzinho é o cara que é campeão de skate do videogame. O cara que é bom, que internalizou a bondade, está em busca da bondade, é aquele cara que está tentando se ferrar e é muito ruim no skate, mas não para de testar, não para de tentar, não para de se testar. Então, nesse sentido, o que eu percebo é o que? O bonzinho é perigoso porque quando o pau tora, quando chega a hora do sacrifício, normalmente ele pula fora. Ou ele revela uma faceta que ninguém conhecia, que é a faceta mesquinha, que é a faceta egoísta, que é a faceta agressiva, que é a faceta interesseira. Porque veja, seguir as regras funciona, é bom seguir as regras? É, mas tem que ser de coração. Seguir as regras é bom para a vida cotidiana? Você consegue, mas chega uma hora
chega num patamar em que para você passar, você vai ter que se posicionar. E você vai ter que angariar pessoas que não gostam de você, mas pessoas que gostam de você. É igual rede social, gente. Né? Eu sou psicólogo. Muitas pessoas, quando eu vou ver o perfil de algumas pessoas, tem aquele perfil do psicólogo bonzinho. Que é aquela cor meio pêssego, sabe? Aquela cor meio pastel. Isso que eu sou daltônico, hein? Aquela fonte bonita. Não tem nada que provoque sua atenção. Não tem nada que te chame a pensar. Cara, eu não tô falando pra sair dando esporro, não tô falando isso. Mas não tem uma pessoa. Falta pessoalidade. Todo bonzinho carece de pessoalidade. Porque o bonzinho, para ele poder ser uma pessoa e desenvolver a personalidade de fato dele, ele teria que o quê? Assumir algumas coisas, assumir que gosta de tal coisa, discorda de tal coisa, prefere tal coisa, não gosta de outra coisa, e então se posicionar no mundo. E a hora que ele se posiciona no mundo, aí sim ele vai encontrando o seu time. As pessoas que concordam com ele, as pessoas. Só que com essas pessoas, por ele se posicionar, possivelmente essas pessoas, se não forem bonzinhas, essas pessoas também vão ser chamadas a se posicionar e concordar com ele. Mas para concordar vai ter que dizer alguma coisa. E então ele vai criando intimidade. E não tem nada melhor do que você desenvolver habilidades, né? Desenvolver sua bondade e aprender habilidades para lidar com a maldade que você tem, que foi o que eu falei no vídeo anterior, do que você conversar com outras pessoas que, por sinal, tem uma identificação pessoal com você e que pode te ajudar nesse caminho. O bonzinho ele nunca é ajudado porque ele é perfeito. O bonzinho ele tá lá, ele não tem defeito. Ninguém corrige o bonzinho. E quando você corrige o bonzinho, se bobear, o sujeito ainda olha pra você e fala: é verdade, eu preciso melhorar, né? Preciso melhorar, né? E aí volta e meia ele vai pra uma justificativa genérica. Todo mundo precisa muitas vezes olhar pra si mesmo, né? Porque a gente não consegue ver as nossas falhas. Papai, vai te a merda! Ô, meu amigo, vamos, filho, fala, se defende. Se movimenta, diz, não sei se você tá errado, todo mundo aí é bando de salafrário, meu. Agora só eu que tenho defeito. Então é isso que falta pro bonzinho. Ele é perfeito e esta perfeição pode gerar a neurose ou essa perfeição pode gerar o quê? Esse comodismo interior. A neurose não é tão ruim. Por quê? Porque a neurose ela ainda gera uma tensão no indivíduo. Ainda gera algo que ele precisa resolver, nem que seja buscar a cura, buscar ajuda, conversar com pessoas. A neurose traz uma tensão interior. A neurose traz essa dificuldade interior. Você começa a perceber que você está doente, você começa a perceber que você não está mais raciocinando, você começa a perceber que não dá conta. O bonzinho dá conta de tudo. O bonzinho dá conta de tudo. E muitas vezes o que acontece? Socialmente, ser bonzinho, nesse sentido, socialmente é extremamente bom, porque todo mundo gosta de você. Porque o bonzinho ele não ofende as pessoas. Ele não é difícil. E eu digo tudo isso porque eu já fui esse bonzinho. Meus caras, já fui esse bonzinho. Eu era aquele sujeito que várias pessoas, sério, na minha vida, várias pessoas já falaram pra mim assim: nossa, Jota, olha, eu sou um cara complicado, mas com você eu consigo conversar. Se eu fosse morar com alguém, eu sou um cara complicado, se fosse dividir um apartamento aí, né, quando eu era jovem, solteiro. Pô, Jota, dava pra gente morar junto aí, dividir o apartamento, cara. Você é um cara fácil de lidar, acho que a gente ia se dar bem. E eu comecei a perceber que várias pessoas que se diziam complicadas falavam que eu sou amigo pra contar, eu sou o cara bababá, eu sou bababá. Várias pessoas falavam isso. Um dia eu olhei e falei, cara, isso deve estar eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada, entendeu? Porque eu sou aquele cara que, pelo visto, é fácil, muito fácil de lidar. E se é muito fácil de lidar, invariavelmente você está ficando quieto. Você está ficando quieto. Ou você é um cara muito maduro, que lida muito bem, tem uma linguagem muito boa. Você é um cara muito resolvido, conversa com todo mundo, assim. Então você está para uma beirada assim, mais pra, digamos assim, você está desenvolvendo mais aí quase uma santidade, você está desenvolvendo umas virtudes muito boas. O que eu acho difícil ser o teu caso, tá bom? Porque essas pessoas são raras. Ou então você tá o quê? Você tá ficando quieto. Você tá ficando omisso. E quando você fica quieto e omisso, você é o quê? Você tá ficando bonzinho. E toda vez que alguém falava isso, eu falava, cara, mas eu não quero morar com essas pessoas. E eu comecei a perceber isso. As pessoas falando de si, falando, não, porque eu sou um cara complicado. E eu pensando, eu sou um cara simples, sou um cara fácil. E aí, faz, sei lá, acho que desde que eu casei, meus amigos,
eu comecei a ver que eu não sou um cara fácil. Não sou um cara fácil. Eu queria acreditar que eu sou um cara fácil, mas eu não sou um cara fácil. E foi aí que eu comecei a extirpar dentro de mim essa bonzice, esse bom mocismo. Que vou te dizer, muito foi porque eu aprendi com a minha esposa. Aprendi na convivência, mas também aprendi ela, né? Vendo ela, assim. Nessa questão de, cara, se posicione, fale o que você acha. Se desagradou, desagradou, meu amigo. Vida que segue. Todo mundo é desagradado nessa vida. Eu sou desagradado, quase todo dia. Nós somos desagradados. Mas você tem que se posicionar. E quando você não se posiciona, você agrada todo mundo. Mas sempre vão ter pessoas que vão fazer aquilo melhor. Ou sempre vão ter pessoas que, quando falam de si mesmas, falam como se fosse de um interior. Então faz uns quase 10 anos que eu conheço minha esposa. Eu fui aprendendo a lidar. Por quê? Porque a vida começou a ficar muito mais pessoal, né? Com 1 ano de namoro eu pedi em casamento, com menos de 1 ano de casado já estava com filho. Então esse tipo de coisa. A vida foi me moldando e eu fui percebendo que eu preciso me posicionar e é isso que a vida me pede. Eu preciso me posicionar nessa bondade, eu preciso internalizar essa parte ruim minha e eu preciso também colocar para fora, porque o mal, o que acontece com a cabeça do bonzinho é que ele acha que toda ideia que ele tem que diverge do meio é uma ideia ruim. É uma ideia que não vale a pena, porque vai magoar as pessoas. Será que sou só eu que estou pensando isso? E ele acredita em si mesmo que as intenções dele são sempre boas. E esse é um grande problema. É você não perceber o quão filha da puta você é interiormente. Até derrubei o microfone. O quão filha da puta você é. Entende? O quão sacana dentro de você. Quais são suas intenções. Então olhar isso com sinceridade é necessário para o bonzinho. E veja, voltando para a parte afetiva amorosa, o sujeito que é solteiro e é bonzinho, ele sempre vai ter um problema. Por quê? Porque ele não cria uma tensão com a mulher. A mulher admira ele, mas falta alguma coisa. Falta uma presença. Normalmente falam isso. Não, falta uma presença. Talvez essa presença seja isso. Essa presença seja se posicionar e poder falar um pouquinho do que você pensa de forma educada, obviamente, né? Seja normal e tenha bom senso, pelo amor de Deus, ser vivo. Não é pra virar um escroto, mas é o quê? É você conseguir ser quem você quer ser e testar-se no mundo. Porque também tem esse problema. O bonzinho sai do bonzinho e quer ser o quê? O cara sacana. Aí então eu vou falar o que eu quiser, dane-se, não quero nem saber o que... Tá tudo errado isso daí também, tá bom? Tá extremamente errado isso daí. A questão é o quê? Você olhar para a sua realidade e perceber que não é possível que seja tão perfeita, não é possível que seja tão legal, não é possível que eu tenha sempre boas intenções. Eu preciso ser sincero comigo mesmo aqui. Porque quando você começar a dialogar com a bondade, você vai começar a dialogar com a maldade. A gente só percebe o nível de maldade que nós temos dentro de nós, o nível de dificuldade que nós temos em fazer o bem, quando a gente realmente quer fazer o bem. E não ser um cara que sinaliza virtudes e quer mostrar para todo mundo que é bom. A bondade não tem nada a ver com mostrar para os outros, porque senão você pode ser muito bom e você ser achincalhado pelos outros. Muitas vezes a gente conhece histórias assim, o cara foi super bom, mas o que acontece? Socialmente ele acabou sendo prejudicado. Eu até lembrei agora que o Game of Thrones tem essa história, não tem? O Tony Stark... Tony Stark? Tony Stark. Tony Stark é do Avengers, Jota. Ei, cabeça de sangue é ótimo. O Ned Stark. Tem o tal do Jon Snow, que todo mundo acha que é bastardo dele, quando no final ele não é bastardo. Ele é irmão da... Ele é filho da irmã dele. E ele é um Targaryen, não é mesmo? Contei spoiler aqui, não sei se você já tem assistido, mas já passou também, já devia saber essa história. Ou seja, o Ned Stark, em busca da bondade, porque ele realmente representa o homem bom no seriado, por isso que corta a cabeça dele no primeira temporada, ele assume o filho e fala que é um bastardo. E passa anos do casamento dele com aquele bastardo, que não é filho dele. Então veja, você, homens bonzinhos, percebam que vocês não são perfeitos. Olhe para dentro de você, veja o que você quer. Veja quais são as barreiras sociais, quais são as camadas sociais e peneiras sociais que você coloca, aquilo que você gostaria de falar. E o quão difícil muitas vezes para você é se posicionar de verdade e falar o que você pensa. Não de forma escrota, mas falar o que você pensa. Falar, cara, não gosto, não consigo. A arte de dizer não um pouquinho.
Pelo amor de Deus. E por outro lado, é você reconhecer dentro de você também que se você faz esse papel para fora, não adianta fazer esse papel para você mesmo. Esse papel para você mesmo não convence, as pessoas estão te chamando de fofo. Então olha para você e percebe que você tem essa tensão, porque quando a gente reconhece essa maldade dentro da gente, a gente começa a reconhecer que para eu ter força contra esta maldade, não adianta ter essa postura de bonzinho. A maldade se combate com bondade, com força, com energia, tá bom? Então pensa nessas coisas aí, pensa de um jeito de sair dessa bonzizice e bom mocismo, tá bom? E agora me fala aqui, escreve aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, como é que tá sendo pra você isso daí, né? E principalmente vocês, né? Agora fazendo só um parênteses. Mulheres aí que já se relacionaram com homens bons, muito bonzinho. O que aconteceu com vocês? Contam pra vocês. Será que você ou casou com um homem bonzinho e aí o cara foi aprendendo, agora ele é mais viril, ele é um pouco mais. Tem outros dobramentos que dá pra fazer aqui, mas acho que hoje eu vou parar por aqui. Tá bom? Então pense nisso e escreva pra mim aqui embaixo. E obviamente, não deixe de dar like no canal e compartilhar, tá? Um abraço, até!